Provavelmente hoje você conhece pelo menos uma pessoa que usa caneta emagrecedora. E possivelmente essa pessoa não está fazendo acompanhamento nem médico, muito menos nutricional. No vídeo de hoje eu vou falar com você que está utilizando alguma caneta emagrecedora, mas não está fazendo acompanhamento. Esse vídeo não é para te julgar, ao contrário, vai ser para te ajudar. Mesmo você fazendo isso por conta própria, eu decidi vir aqui e compartilhar com você algumas estratégias para você cuidar na sua alimentação durante o uso das canetas. Faço isso porque conheço muitas pessoas que estão utilizando a caneta sem o acompanhamento médico, muito menos nutricional, e eu sei o quanto isso pode ser perigoso para a saúde de vocês. Então, fica aqui comigo e vamos pro vídeo. Eu me chamo Jaqueline Cavalcante, sou nutricionista clínica integrativa e trabalho analisando de forma profunda a saúde dos meus pacientes. Bom, antes da gente entrar aqui nos cuidados com a alimentação, eu vou deixar o link do meu último vídeo em que eu explico para você se a caneta emagrecedora é realmente para o seu caso. Então, se você não assistiu, depois que você terminar esse vídeo, você corre lá e assiste o vídeo. Falou sobre alguns desses pontos no último vídeo, mas é importante a gente destacar aqui alguns deles, que é a perda da massa magra, enjoos frequentes, inapetência, muitas vezes dependendo ali do uso da caneta, dependendo de qual que você está usando, quantidade, time ali, você pode ter uma inapetência, uma falta de apetite muito severa. E isso pode comprometer a sua saúde. Então você emagrece, mas não porque o medicamento está emagrecendo você, mas sim porque você está sem comer. E isso é um risco para a sua saúde, mas também pode ser que você não tenha o efeito benéfico da medicação, que é o emagrecimento. Como assim, Jaque? Como assim eu estou emagrecendo? Sim, mas a hora que você parar com a medicação, você vai engordar tudo de novo, talvez até pior, porque já sabe, né, que dependendo de como você está tomando essa medicação, dependendo de qual medicação você está tomando, você pode ter um efeito rebote bem sério e, além disso, seu corpo, ele cria uma certa resistência ao hormônio natural que você produz, né? Então, tudo isso eu explico lá no último vídeo, né? Volto a dizer, se você não assistiu, vai assistir. Eu já até atendo pacientes que tiveram efeito rebote, né? Do peso, então param o uso da caneta e em seguida começam a aumentar o peso novamente. A gente tem que lembrar da desidratação também. Muitas das pessoas que tomaram a medicação sem acompanhamento médico e nutricional, muitas delas ficam bem desidratadas, porque não tomam água. E aí você vai me dizer assim, Jaque, mas eu já não tomava água antes. Sim, mas você comia. Não existe, pessoal, não existe alguém que consiga sobreviver sem água. Se você não tomar água, né, normal, essa água, né, natural, você vai buscar essa água na alimentação. É por isso que muitas pessoas acabam tendo até compulsões muitas vezes, porque na verdade o corpo muitas vezes pode estar em busca de algum nutriente que está faltando no padrão alimentar daquela pessoa. E algumas dessas vezes é a água. Porque a pessoa para a medicação, ela já vai começar a aumentar ali o peso de forma até, posso dizer, considerável. Por quê? Porque ela volta a comer, principalmente como ela comia antes. Então ela não mudou o padrão alimentar dela, ela não educou o padrão alimentar dela, então ela vai simplesmente voltar a fazer o que ela fazia antes. E o que isso vai acontecer? Imagina, você comia totalmente errado antes, aí começou a usar a caneta, para de comer completamente, perde peso, no que parou o uso da caneta, começa a voltar ao normal ali, né? Essa vontade de comer, você vai começar a comer, mas vai colocar um alimento para dentro, vai colocar refeições e alimentos não necessariamente saudáveis, e sim o padrão que você comia antes, dentro de um corpo que está totalmente lento, totalmente sem nutrientes, micronutrientes para metabolizar aquela energia que você está consumindo, rapidamente o peso volta.
Um outro ponto que pode fazer você a voltar a ganhar peso logo depois de parar a medicação é o fato de você perder a massa muscular durante o uso da medicação. Então, quando a gente fica muito tempo sem comer, o nosso corpo ele vai começar a pegar tanto da gordura que você tem estocada, mas também de aminoácidos. E aonde estão esses aminoácidos? Em sua maioria nos seus músculos. Então, o teu corpo começa num processo de catabolização, em que ele utiliza da tua musculatura para que ele sobreviva, para que ele faça energia com a tua própria musculatura. A gente pode fazer um vídeo só sobre catabolização, eu acho que é bem interessante, porque eu também atendo muitos pacientes que praticam musculação, outras atividades físicas, né? Então, acho que cabe aqui um conteúdo bem legal sobre esse processo, que não é só em dietas com déficit calórico mais severos, né? Mas também em outras situações, como por exemplo, falta de nutrientes na dieta podem causar catabolização. Excessos de exercícios também podem causar catabolização. E o estresse, né, gente, que hoje está cada vez mais comum na vida de todos nós, também podem causar, todos esses fatores podem causar catabolização. Então imagina, você usando caneta, então já está numa restrição severa de calorias e nutrientes, então já pegou 2 pontos para catabolização, né? Também deixa o teu corpo um estresse, né? Porque você sem comer, você está estressando o seu corpo para fazer ele buscar energia de alguma forma. Então ele vai pegar da sua gordura, mas ele também vai se obrigar a pegar dos seus músculos. Não é à toa que pessoas que utilizam a caneta podem perder até 40% da sua massa magra. E faz parte dessa massa magra os músculos. Massa magra é tudo aquilo que não é gordura. Então, músculos, ossos, perdendo os músculos, você pode perder a densidade óssea também. Que mais? Água, né? Pele. Então, tudo isso você vai perder nesse processo de perda de peso muito agressiva. É por isso que os sintomas que a gente também relatou no último vídeo acontecem, como pele mais flácida, queda de cabelo, fraqueza muscular, fadiga, pode ter até cãibra, dores de cabeça e uma série de outros sintomas que estão associados a essa carência tanto de calorias quanto de nutrientes. Bom, então agora vamos para as dicas importantes para você que está tomando a medicação, mas sem um acompanhamento. O primeiro ponto é fracione as suas refeições. Muito importante você ter de 5 a 6 refeições por dia, porque como você não vai ter fome, você não vai conseguir comer o que você precisa em menos refeições. Então você vai ter que fracionar pequenas refeições e comer mesmo sem fome no primeiro momento. E aqui a gente já vai para o segundo ponto, que é priorizar fontes de proteína. Então, por exemplo, ovos, carnes mais magras, normalmente tem mais biodisponibilidade de proteína e ao mesmo tempo tem mais facilidade de digestão. Então, tilápia, frango, peito de frango, carne vermelha magrinha. A dica que eu dou sobre as proteínas, principalmente carnes, você pode colocar na pressão, porque daí a fibra muscular ela fica mais macia e a digestão também fica mais facilitada. A proteína aqui, ela é muito importante porque ela vai ser a base que vai segurar ao máximo os seus músculos. Lembra que a gente falou, né, sobre essa perda muscular e as consequências disso para você, tanto durante o tratamento com a medicação quanto depois. Se ainda assim não for o suficiente a proteína para você, se você realmente está conseguindo comer muito pouco, inevitavelmente você vai ter que ir para a suplementação. Então a gente vai ter desde whey a peptídeos, principalmente de colágeno, e às vezes tem alguns misturados até com whey, que eles auxiliam muito nessa manutenção da proteína. Ok, você pode me dizer assim, Jaque, mas eu não gosto de whey, é enjoado, e inclusive tem muitos pacientes que no uso da medicação enjoam com whey. Então a sugestão que eu dou é você pegar sabores mais
cítricos. Então já se sabe que o sabor mais cítrico para quem está nesse processo, principalmente tendo aí enjoos, ele é muito mais tolerado do que sabores doces. Então tomem cuidado na escolha também do whey de vocês ou do peptídeo de colágeno. Terceiro ponto, terceira dica, seria a hidratação. Então é muito importante a gente se hidratar, a gente já falou sobre isso. E mesmo que você não sinta vontade ou ainda tenha até um pouco de ânsia, né, um pouco de enjoo quando você se hidratar, esteja sempre com a sua garrafinha. Quem não é visto não é lembrado, né? Não é mesmo? Então esteja sempre com a sua garrafinha e procure dar pequenos goles ao longo do dia, desde que tenha ali pelo menos o mínimo que você precisa tomar durante o dia para manter a sua hidratação, manter a sua saúde. É muito, muito importante a sua hidratação nesse processo. Não exagerada, lembra, até porque você já está aí com déficit calórico agressivo, mas também não nada, né? Então a gente precisa ter uma hidratação adequada para esse momento. E o quarto e último ponto, e eu considero esse um dos mais importantes, mudar o padrão alimentar, o padrão de alimentos que você consome. Então, se você consumia muitas frituras, muitos alimentos industrializados, essa é a hora de você mudar, de você dar ao seu corpo aquilo que ele precisa, nem que seja em quantidades menores, mais uma vez por conta desse efeito colateral da medicação, mas é o momento de você aprender a comer de forma realmente saudável. Sabe que alguns alimentos processados são até interessantes, mas os ultraprocessados, eles já deixaram esse alimento há muito tempo. O que menos tem ali muitas vezes é o alimento, né? Então, tomem cuidado, aproveitem esse momento para vocês se reeducarem realmente. Foquem em alimentos de uma melhor digestão, principalmente alimentos, né, que sejam aí comidas de verdade. Priorizem também frutas cítricas, vale aqui tanto que eu falei para o whey quanto para as frutas também. Frutas cítricas são bem mais toleradas durante o tratamento com as canetas e além disso elas ajudam a aliviar as náuseas que são bem comuns durante esse momento. Então é isso, pessoal, a caneta emagrecedora ela pode sim ser um auxílio no seu emagrecimento, mas ela não pode ser uma muleta temporária, que vai te ajudar a emagrecer agora, mas te adoecer depois. Então aproveita esse momento, como eu falei, para você se reeducar e você realmente emagrecer de forma saudável e manter esse emagrecimento. Se você conhece alguém que está usando a caneta, principalmente sem acompanhamento, envie esse vídeo para ela. E eu espero que ele tenha te ajudado também aí a esclarecer as suas dúvidas e que você mantenha a sua saúde. Se inscreva no nosso canal e aguarde o próximo vídeo.